Que a paz e a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, encontre você aonde quer que você esteja. O Espírito Santo, ele vai nos revelar, através da sua santa e boa palavra, o 10º grande mandamento, escrito pelo próprio dedo de Deus para você. Convido a você a pegar a sua Bíblia, abrir no segundo livro das Sagradas Escrituras, o livro de Êxodo, e abrir no capítulo 20, no versículo 17. Aqui no versículo 17, a gente lê as seguintes palavras do Senhor. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Palavra do Senhor, palavra da salvação. Observe que as Sagradas Escrituras, ela revela de maneira bem clara que é mandamento de Deus que nós não devemos cobiçar nada que pertença ao nosso semelhante. Porque quem é o nosso próximo? O nosso próximo é um semelhante que estiver do nosso lado. Se a gente conhece alguém que tenha algo que os nossos olhos passem a desejar, que o nosso coração passem a desejar, logo, este algo que os nossos olhos passam a desejar, a gente pode passar a cobiçar. E cobiçar é o pecado que fez Satanás cair do céu. Melhor dizendo, que fez Lúcifer tornar Satanás. Ele cobiçou a glória devida ao próprio Deus. Ele queria ser honrado, ele queria ser exaltado, ele queria ser glorificado, como o nosso próprio Deus, ele é digno de ser. E somente ele é digno de ser. Desse modo, Satanás, ou seja, Lúcifer, ele desejou de tal forma que ele buscou se rebelar contra os céus. Buscou se rebelar contra o próprio Criador. Veja que loucura! Ele cobiçou de tal forma que fez de tudo para atrair glória para si, para receber a adoração dos anjos. Ele fez de tudo, porque ele cobiçou a glória, a honra, a adoração que era de exclusividade para o próprio Criador. Não caia nessa armadilha, não caia na desobediência a este mandamento. Deus é claro, ele escreveu com seu próprio dedo: não cobiçarás nada, nenhuma coisa que pertença ao teu próximo. E isto vale para o sapato que o seu irmão da igreja usa, para a calça que o seu colega veste, para o vestido que a sua colega está utilizando. Ah, eu quero ter um desse. Ah, eu quero ter um carro desse. Ah, eu quero ter um apartamento que o meu amigo tem. Ah, eu quero morar onde o fulano mora. Ah, eu quero aquela mulher para mim. Eu quero a mulher daquele homem para mim. Eu quero o esposo daquela mulher para mim. Não cobice. Se você foi lavado, se você foi justificado, se você foi santificado pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, você é livre do poder de Satanás. Você é livre do poder do pecado. Você é livre do reino das trevas. Então não use a sua liberdade para você se escravizar no pecado, na transgressão dos santos mandamentos de Deus. Não, antes, em Cristo Jesus, você é mais que vencedor. Em Cristo Jesus, você tem a fé que vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, pela fé, você obedeça a este 10º grande mandamento, assim como todos os outros. Porque o 10º grande mandamento, ele não é maior do que o primeiro mandamento, do que o segundo, do que o terceiro, do que o quarto, do que o quinto, do que o sexto, do que o sétimo, do que o oitavo, do que o 9º mandamento. Não, todos são no mesmo níveis. Todos são grandiosos, todos são profundos, todos foram escritos pelo mesmo dedo, pelo mesmo Deus.
É uma revelação profunda, direta da parte de Deus, não por fala, não por inspiração, mas pela escrita. Isso é algo inigualável. Isso é algo que deve ser inconfundível. Aqui não cabe interpretação. Aqui é um mandamento claro, como todos os outros são claros. Não dê lugar a Satanás. Se você tinha outro Deus no lugar do que é digno de receber toda a honra, toda a glória, não tenha mais. Se você fazia imagens, se curvava para ela, se você servia a ela, não sirva mais. Se você tomava o nome do Senhor Deus em vão, não use mais o santo nome dele em vão. Se você transgredia o santo dia do Senhor sagrado, o 7º dia da semana, o sábado, que é mandamento, o 4º grande mandamento da lei de Deus, não transgrida mais, antes obedeça, antes descanse, antes santifique, antes o abençoe. Se você desonrava seu pai e sua mãe, não desonre mais. Se você roubava, não roube mais. Se você furtava, não furte mais. Se você adulterava, não adultere mais. Se você dizia falso testemunho, você contava mentira aleatoriamente, não conte mentiras mais. E se você cobiçava, não cobice mais. Não, porque você foi liberto. Você foi liberto do poder de Satanás. Você foi liberto da escravidão do pecado. Não use a sua liberdade para tornar-se escravo do pecado e da legalidade a Satanás, para ele entrar em você, atingir a sua vida, atingir o seu corpo, atingir a sua descendência com maldições. Não dê lugar ao diabo. Antes, sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus é o maior exemplo de todos. Em tudo, Cristo foi obediente, inclusive no 10º grande mandamento escrito pelo próprio Deus. Que você também seja obediente. Que nós sejamos obedientes e venhamos a ensinar aos nossos irmãos, aos nossos amigos, que é de fundamental importância temer a Deus e guardar os seus mandamentos, como está escrito em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Porque este é o amor de Deus, esta é a vontade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, como está registrado em 1 João, capítulo 5, e versículo 3. Satisfaça a vontade de Deus, honre a Deus, guarde os seus mandamentos, que você será reconhecido tanto diante dos homens aqui na terra, como diante dos homens ou dos anjos e do reino celestial, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, como verdadeiramente um servo bom e um servo fiel, verdadeiramente um filho de Deus. Que você olhe para Deus e seja como ele foi por meio da sua revelação, aonde ele expressa claramente por meio da escrita dos 10 mandamentos. Seja como Deus, como ele foi por meio do que Jesus foi aqui na terra, fiel a todos os mandamentos de Deus e até a morte de cruz. Morreu, verdade, mas foi ressuscitado e recebeu todo o poder no céu e na terra. Ele é digno de toda honra e toda glória. Louvado seja Jesus. Mas, lembre-se, em Cristo Jesus, você é livre. Em Cristo Jesus, você vive pela graça. Em Cristo Jesus, você não deve usar a graça para viver em desobediência aos mandamentos de Deus. Mas em Cristo Jesus, você deve exaltar a lei de Deus, exaltar os mandamentos de Deus, fazendo a vontade de Deus e mostrando ao mundo que mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Espírito Santo lhe motive a cada vez mais a obedecer aos santos mandamentos de Deus.